Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética, da Rede de Mobilização Missionária. E no vídeo devocional de hoje, nós vamos falar sobre profetas, homens e mulheres de Deus, servos dispostos a operar no Espírito, que não podemos perder a nossa humanidade. Não podemos nos esquecer de que somos pó e ao pó voltaremos. Embora nos movemos no espírito, de alma vivente, fomos feitos espíritos vivificados, vivificadores. Nós também temos um cromossomo adâmico que não pode ser negligenciado. Existe sim um potencial pecaminoso que deve ser crucificado com Cristo Jesus na cruz do Calvário. E se você esquecer essa perspectiva, você sai voando em cima de um fio de alta tensão, como um pardal, salta com uma capa vermelha amarrada no pescoço e se esborracha no chão feito uma panqueca. Muitos têm entrado na síndrome de supercrente exatamente por não terem tido esse ensino, não terem tido ou não terem recebido esta aula. E aqui é o resumo de muitas horas de treinamento da Escola de Ativação Profética. Eu quero falar hoje e amanhã sobre não perder a sua humanidade, 1 e 2. Em teologia, nós temos dois paradoxos. Nós temos sempre na doutrina, no ensino bíblico, na leitura e na aplicação da palavra de Deus, aquilo que é ideal e aquilo que é real. Existe sempre aquilo que é utópico e existe sempre aquilo que é execuível. Tanto para as nossas vidas, para as nossas famílias, quanto para as nossas igrejas locais. Por exemplo, o que é o ideal? O ideal é que haja um coral com 1.500 vozes, cantando, louvando, adorando a Deus, onde todos os membros deste glorioso coral, com voz de tenor, baixo, primeira, segunda voz, jamais tenham se prostituído ou assistido um vídeo pornográfico no YouTube. Isso é o ideal. O execuível são vasos de barro cujos defeitos o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na perspectiva de que estamos dispostos a botar a boca no pó, nos humilhar, reconhecer, confessar, e aquele que não encobre a sua transgressão, expõe, se arrepende, os humilhados serão exaltados, alcançam força de Deus, poder para vencer os seus medos, as suas taras, as suas dívidas, os seus defeitos, as suas disfunções ou mazelas de caráter. Esse é o execuível, o ideal. O ideal é que todo mundo que vem para a igreja fosse quase que assim um arcanjo, semideus, um primo do querubim, do Miguel, do Gabriel, dos 4 seres viventes. Esse é o ideal. O que é execuível, o que é prático, o que é teologia pastoral do dia a dia, da vida prática cristã, o poder de Deus, o pecado humano, a natureza adâmica, o cara vai errar e fazer cocô e xixi na fralda e você vai ter que ter paciência de limpar essa fralda uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 1.445.347 vezes, até que ele amadureça, até que ele enche o saco de banalizar a graça de Deus e brincar com a graça de Deus. E ele disse, uma coisa, eu tenho força pelo poder de Deus que opera em mim para dizer não a essa tentação, para trocar desse canal, para não cometer esse ciclo, para não repetir esse arquétipo, para não deixar que essa constelação familiar de coisas iníquas se repitam na minha história aqui agora. Eu já caí nessa tentação tantas vezes, hoje cansei de cair nessa tentação. Hoje eu vou vencer a tentação, hoje eu vou vencer o mal, hoje eu vou dar a resposta de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, no meio das emoções, da espiritualidade da alma. Hoje eu vou pegar a minha vida da alma e crucificar, e matar, e cortar pela raiz, para que eu possa liberar a Zoe, a vida abundante, a vida de Deus, a vida do Espírito de Deus no espírito humano. Então isso é uma diferença entre o que é ideal em teologia, em doutrina, em vida cristã, em religiosidade e o que é real ou execuível. Romanos capítulo 12, versículo 5 diz assim: nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Por mais que você não goste daquele cara que senta na terceira fileira, 2 cadeiras à esquerda, você é membro dele e ele é membro de você. Você está intrinsecamente misturado com ele e ele está intrinsecamente misturado espiritualmente com você, ainda que ele seja um babaca que você não gosta de conversar no corredor da igreja. Mas estão em Cristo Jesus.
Então saia da vida da alma e aprenda a abordar e a relacionar e a resolver isso na perspectiva do Espírito. Somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Eu vou dizer uma coisa aqui que você vai ficar horrorizado comigo, mas nos próximos minutos o Espírito Santo de Deus vai te convencer e testificar no teu espírito. Operar nos dons espirituais nunca foi uma questão de moralismo, de ética, de caráter, de obediência, de santidade, de purificação. Nada disso. Operar no poder do Espírito Santo de Deus é uma questão de fé, ousadia. Apenas isso. Fé. É possível você ter fé para ressuscitar mortos e não ter caráter para pagar as contas em dívida. É perfeitamente possível você ter caráter e ter maturidade e ter o moralismo ético do cristianismo histórico contigo e pagar as coisas em dias, mas você não tem ousadia para orar por unha encravada, por seborreia, por caspa, por dor de dente. Você não foi ensinado e não foi exercitado a desenvolver esses músculos do sobrenatural. Ou você só foi exercitado e só foi treinado a exercitar os músculos do sobrenatural, mas te faltou o equilíbrio do fruto do Espírito Santo. Tanto Gálatas, capítulo 5, versículo 22, quanto 1 Coríntios, capítulo 12, as manifestações de poder. Operar em profecia, operar nos dons do Espírito Santo de Deus é uma questão de fé, não é uma questão de ética. Você não tem que estar perfeito para fluir em Deus. Você não tem que estar perfeito para expulsar um demônio. Não, você expulsa um demônio com medo, com dúvida, com medo. Você crê na palavra de Deus, crê na obra redentora de Cristo Jesus, naquilo que Ele já realizou, e pela tua fé nele, o demônio te obedece. Não porque você botou medo no diabo, não. O demônio te obedece por causa daquilo que Cristo Jesus já consumou e você teve ousadia e a fé de reivindicar isto e aplicar como uma ordem para Satanás sair da mente, sair da vida, sair de um corpo em estado de incorporação em uma situação de exorcismo. Ora, isso é para todo aquele que crê em Jesus. Não é somente para clérigos, não é somente para a alta hierarquia de uma denominação. Isso é para o recém-convertido que está cheio de intimidade e comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque a paz de nosso Senhor é o termômetro, é o árbitro, é o livre-arbítrio. Hebreus 11,6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Santificai-vos hoje e verá a glória do Senhor, os milagres, o livramento amanhã. Se creres, fé, verás a glória de Deus. A resposta de Jesus antes da ressurreição de Lázaro para as irmãs do falecido. Essa manipulação e esse desequilíbrio entre fruto do Espírito Santo e manifestações carismáticas do dom do Espírito Santo tem gerado então a uma igreja que opera em milagres e grita, mas não tem caráter. Ou uma igreja que pensa ter caráter, mas não opera em fé e não grita. Mas eu tenho visto muitos pecados de adultério, de homossexualismo, de promiscuidade entre os reformadores, entre os históricos, entre esses que têm medo dos dons do Espírito Santo, pregam contra orar em línguas, pregam contra a profecia e reivindicam para si uma moral acima da média. E dizem que eles só têm o fruto do Espírito Santo. No entanto, as suas igrejas têm contabilidade financeira fraudulosa, os hospitais administrados por eles têm escândalos de superfaturamento e os diretores desse corpo hospitalar nunca oraram em línguas, nem expulsaram demônios, nem curaram enfermos pela manifestação da fé e da ousadia em Cristo Jesus. Também existem adultério, homossexualismo, pedofilia e tantas outras coisas. Neemias Maruim, se não me engano, o pastor presbiteriano mais famoso da teologia presbiteriana, da década de 50, eu acho, 60, ganhou um programa de TV na Rede Tupi por conhecimentos gerais, perguntas e respostas, uma mente brilhante, altamente inteligente, foi um dos pioneiros da igreja evangélica homossexual no Brasil, igreja metropolitana, se eu não me engano. Independente do que você pensa, você comunga, crê em relação a isso, eu quero dizer que operar em fé não depende de moralismo religioso. Operar em fé é uma experiência íntima de ousadia com o Espírito Santo de Deus. Claro que não podemos ficar apenas operando em fé e jogar fora a ética, jogar fora o caráter, jogar fora a moral.
Tem que haver uma simbiose do fruto do Espírito Santo com o poder do Espírito Santo manifesto nos dons. Tem que haver um equilíbrio, tem que haver uma harmonização entre os dois extremos. Mas para profetizar e estar cheio de ousadia na profecia, necessariamente não precisa de santidade, precisa de fé. Isso é importante que você que recebe uma profecia saber e ter em mente, porque nem tudo que o cara está profetizando, por mais ousado, por mais que ele mude o tom de voz dele, por mais que ele aumente a voz dele, quer dizer que você deva receber ingenuamente. E nem tudo que é profetizado você deve rejeitar criticamente. É necessário maturidade dentro de quem recebe uma profecia, para entender que apesar dos defeitos, apesar dos pecados, apesar da humanidade de quem profetiza, Deus usa vasos de barro. A glória é dele, a unção é dele, a excelência é dele, e instrumentos moralmente e emocionalmente dúbios, indecisos ou inconstantes. Porque isso se manifesta e se ativa pela fé. Tanto para quem opera em profecia, quanto para quem recebe uma profecia. Eu não vou crer nessa profecia porque a vida dele, ele está com o nome no Serasa, você pensa, grande coisa. Você está querendo medir fé com moralismo religioso. Eu sei que ele tem que botar em ordem, e ele está errado de estar devendo na praça. Isso é triste, isso é errado. Mas não anule as manifestações e os pesos das palavras proféticas com fé por causa de aspectos da alma, da santidade, do moralismo religioso. Por causa de um caráter ainda não desenvolvido, ainda não formado, ainda não plenamente amadurecido de Cristo Jesus no vaso, no instrumento que profetiza. Lembre-se sempre da sua humanidade, lembre-se sempre da humanidade de quem está profetizando. Somos vasos de barro. O sabor da água num filtro de barro é diferente do sabor da água num filtro industrializado, porque no vaso de barro a água adquire sabor de lama, sabor de argilas, sabor do barro, e isso não é necessariamente ruim. Você só tem que entender que é uma água filtrada, sem bactérias, com o sabor da alma do profeta que está profetizando. Nós temos uma expressão que é, você está se alimentando na alma de quem? Eu leio os livros aqui do Bill Johnson. Você está se alimentando de Deus, pelo Espírito de Deus, através do instrumento da alma do Bill Johnson. Você está recebendo uma profecia, você está recebendo uma música, você está recebendo uma canção. Quem é que influenciou a sua identidade musical no louvor, na adoração na igreja? Eu gosto de ouvir Diante do Trono. Não, eu não gosto do Diante do Trono, eu gosto do Antônio Cirilo. Não gosto do Antônio Cirilo, eu gosto da Bruna Carla. Então você está recebendo de Deus, do Espírito de Deus, pelo filtro de barro, pela alma de um instrumento, com virtudes e com defeitos. E eu não estou aqui para mensurar quem é mais ungido, quem é menos ungido. Aí começa a neurose da manipulação da religião. Não, esse aqui é da carne, esse aqui é do espírito. Não, cantar com um corinho de fogo do hino da harpa espiritual, ou não é espiritual. Cantar com músicas pop rock modernas é espiritual, ou pop rock moderna não é espiritual. Alma. Tudo confusão da alma, estragando a fé e o fluxo do Espírito na sua vida, na sua mente, na sua comunhão com Deus. Ora, você tem que entender que apesar de sermos usados por Deus, temos que ser aprovados por Ele, e tem sempre o elemento humano. Se existe o elemento humano, existe a possibilidade de dar errado, existe a possibilidade de profetizar da alma achando que está falando do Espírito, quando na verdade não está falando da parte de Deus, está falando da sua opinião pessoal. Discernir o sabor da água e discernir o sabor do filtro de barro é muito importante para a sua maturidade na hora de receber um ensino, uma pregação ou uma profecia, uma imposição de mãos, uma revelação pessoal. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Eu vou encerrar com esse texto. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, para que a glória seja dele. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, somos perseguidos, mas não desamparados, estamos abatidos, mas não estamos destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Poderia falar sobre os processos de mortificação, uns 10 devocionais desse.
Assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vocês opera a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, crie, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos ou profetizamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por intermédio da nossa fé em Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. A graça multiplicada pelo ferro que amola o ferro, pelo diamante que lapida o diamante, pela pedra que afia a pedra, nos relacionamentos interpessoais de unção de Deus em vasos de barro, aonde o profeta ativa por fé, apesar dos erros, das mazelas e das faltas de maturidade no caráter. Vamos seguir caminhando dia após dia, de glória em glória, até que a imagem de Jesus esteja plenamente formada em nós, subindo essa montanha, até que possamos nos encontrar com Ele no alto monte de Sião. Te abençoo com essa palavra, inscreva-se no canal, compartilhe com o maior número possível de pessoas, vamos juntos unir nossos dons, talentos, manifestar a glória do Senhor. Deposite sua oferta, mande seu pedido de oração, vamos jejuar, orar, subir a montanha e entrar em audiência com o Pai por todos os colaboradores, associados, membros desse canal que estão sendo instrumentos de Deus para podermos disponibilizar tempo e continuar produzindo esse conteúdo. Te abençoo até o devocional de amanhã, em nome de Jesus.